Olá, queridos! Estamos de volta para continuar nossa jornada juntos até o Apocalipse, desta vez com a série 21 Dias com o Filho de Deus em João. Parabéns para você que tem seguido firme comigo até aqui e muito obrigada pelas palavras de carinho, de incentivo que vocês deixam nos comentários e que sempre me animam a continuar. Pois bem, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque compartilham uma estrutura, um vocabulário e uma sequência de eventos tão semelhantes que podem ser colocados em colunas paralelas e lidos com um só olhar. Mas o Evangelho de João, conhecido como o quarto evangelho, se destaca como uma obra singular, profunda e altamente teológica. Enquanto os sinóticos focam no que Jesus fez, João foca em quem Jesus é. Tecnicamente, é um livro anônimo, mas a tradição cristã atribui o livro a João, o discípulo amado, um dos 12 apóstolos e filho de Zebedeu. Estima-se que tenha sido escrito em Éfeso, na atual Turquia, sendo o último dos evangelhos a ser redigido. Diferente dos outros evangelhos, João escreve em um momento em que a igreja já estava se expandindo muito rapidamente e enfrentando os primeiros sinais de heresias. Diferente de Mateus, que escreveu para os judeus na Palestina, ou Marcos, que escreveu para os romanos, João escreve para os judeus que viviam o que chamamos de diáspora ou dispersão, e para os gentios, ou seja, os que não eram judeus. Nessa época, os cristãos já sofriam com a perseguição por causa do evangelho. João é o único autor que declara de maneira explícita por que escreveu seu livro. Ele não queria apenas registrar fatos históricos, mas também gerar fé. Este evangelho é como um oceano, raso o suficiente para que uma criança possa brincar, por sua linguagem simples, mas profundo o suficiente para que um teólogo nunca encontre o fundo. Diferente dos evangelhos sinóticos, João começa escrevendo: no princípio era o verbo. João está usando aqui o termo grego logos, que para os judeus era o poder criador de Deus, e para os gregos era o poder que governava o universo. Ou seja, João explica quem é Jesus usando um termo que judeus e gregos entendiam, deixando claro que antes de qualquer coisa existir, Jesus já existia. Observe que ele não diz que o verbo começou a ser, mas que ele era. É a afirmação da eternidade. Mais do que isso, o verbo estava com Deus. Note aqui a distinção entre o Pai e o Filho. E o verbo era Deus, mostrando a unidade de essência. Diferente dos sinóticos, que constroem a identidade de Jesus através dos seus atos e dos seus milagres, João começa com a conclusão: Jesus Cristo é o Criador de tudo. Nada do que foi feito se fez sem ele. Isso muda a nossa perspectiva sobre os milagres que nós vimos em Lucas. Ou seja, quando Jesus curava um cego ou multiplicava pães, não era apenas um profeta agindo, era o próprio arquiteto da vida operando sobre sua obra original. Nos versículos 4 e 5, João introduz o tema da vida e da luz, para definir quem é o verbo, ou logos, e qual o seu impacto no mundo. Em Mateus e Lucas, vemos o conflito de Jesus com os líderes religiosos. Em João 1, o conflito é cósmico, a luz versus as trevas. João afirma que Jesus não apenas tem vida, mas que ele é a própria fonte da vida. Não se trata apenas de uma vida biológica, mas também da vida espiritual e eterna. Quando conhecemos essa vida, nossa mente e nosso espírito são iluminados e nós passamos a compreender o propósito da nossa existência. O texto nos diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. No grego, o verbo resplandece está no presente. Isso significa que a luz de Cristo brilha constantemente.
A palavra grega catalambano, traduzida como derrotaram, compreenderam ou prevaleceram, é um dos maiores desafios para os tradutores, pois é uma palavra que possui vários significados. Mas o versículo sugere que as trevas tentaram extinguir ou sufocar a luz, mas falharam totalmente. Isso porque a luz é invasiva, onde ela entra, a escuridão é obrigada a recuar. E então, no versículo 6, aparece a figura de João Batista. Vocês se lembram dele em Marcos como a voz no deserto. João Evangelista reforça que João Batista não era a luz, mas uma testemunha. Isso é crucial. Toda a função do ministério humano, inclusive o nosso hoje, é apontar para a luz, Jesus, que ilumina todo homem. O mundo, embora criado por ele, não o reconheceu. Até mesmo os seus, o povo de Israel, não o receberam. Mas há uma promessa central no versículo 12. O direito de sermos feitos filhos de Deus, não por sangue ou vontade humana, mas pelo novo nascimento em Cristo. O versículo 14 é o ápice deste capítulo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou, no grego original, é eskenosen, que significa literalmente armou sua tenda ou tabernaculou. Para um ouvinte que conhece as Escrituras, a conexão é imediata com o tabernáculo de Moisés no deserto. Ali residia a Shekinah, a glória visível de Deus. João está dizendo que o corpo humano de Jesus é o novo tabernáculo, é a presença física de Deus entre os homens. Quando João diz vimos a sua glória, ele descreve o ato de ver com os olhos físicos. Não é usado para descrever visões. João está falando da glória que foi vista no Jesus literal e físico de Nazaré. A beleza da frase cheio de graça e de verdade está no fato de que Jesus não possui apenas uma dessas características, mas a plenitude tanto da graça quanto da verdade. A graça se refere ao favor imerecido, à bondade, ao perdão e à disposição de Deus em se aproximar do ser humano, apesar das nossas falhas. E a verdade se refere à realidade, integridade e fidelidade, desmascarando a hipocrisia e revelando o padrão moral perfeito. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito o revelou. O termo grego usado aqui é exegéseto, de onde vem a palavra exegese. Jesus é a exegese de Deus, ou seja, ele explica quem é o Pai através da sua própria vida. Enquanto os outros evangelhos narram o batismo de Jesus e a pregação ética de João Batista, o quarto evangelho foca na identidade cristológica. Quando os sacerdotes e os levitas questionam João Batista sobre a sua identidade, por 3 vezes ele nega, afirmando que não é o Cristo, nem Elias, revisitando a expectativa de Malaquias, nem o profeta, prometido em Deuteronômio. Sua missão era preparar o caminho do Senhor. Seu batismo preparava as pessoas, purificando-as para a vinda do rei. Ele se coloca como indicador de que o Messias já havia entrado no cenário histórico, embora os líderes religiosos não o percebessem. A segunda parte do capítulo foca no testemunho prático. João Batista vê Jesus vindo em sua direção e exclama: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Nesta única frase, João Batista resumiu a maior obra de Jesus: lidar com o problema do pecado que aflige a humanidade. Jesus é o sacrifício definitivo que substitui todo o sistema de sacrifício do Antigo Testamento. João testifica que viu o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, cumprindo o sinal prometido por Deus de que ele é quem batiza com o Espírito Santo e é, de fato, o Filho amado de Deus. A parte final do capítulo traz um padrão de discipulado que difere do que vimos nos outros evangelhos. Aqui vemos o poder do testemunho. João Batista aponta Jesus como Cordeiro de Deus para 2 dos seus discípulos e eles passam a segui-lo, aceitando seu convite para verem onde ele morava e passando o resto do dia em sua companhia. Um deles é André, que encontra seu irmão, Simão, anuncia que achou o Messias e o conduz a Jesus. Quando o vê,
Jesus declara que ele não seria mais chamado de Simão, mas sim de Cefas, que significa Pedro. Agora, preste atenção a um detalhe. Nos evangelhos sinóticos, nós vemos Pedro e André sendo chamados na beira do mar da Galileia, enquanto aqui André aparece como um dos discípulos de João, que levou seu irmão Simão a Jesus. O consenso entre os estudiosos para essa aparente contradição é que o contato entre André, Simão Pedro e Jesus acontece em dois momentos diferentes. O primeiro contato ocorre na Judéia, em Betânia, além do Jordão, logo após o batismo de Jesus. Essa Betânia, além do Jordão, ficava a uns 40 a 50 quilômetros de distância da aldeia com o mesmo nome, onde moravam Lázaro e suas irmãs. O segundo contato, que é quando acontece o chamado definitivo, ocorre semanas ou até meses depois, na Galileia, quando Jesus estava iniciando seu ministério público. Naquele momento, eles já conheciam Jesus do encontro anterior na Judéia. No dia seguinte ao primeiro encontro com André e Simão Pedro, Jesus resolve ir da Judéia para a Galileia. Lá ele encontra Filipe e o chama para segui-lo. Filipe logo encontra Natanael e diz que encontrou aquele de quem Moisés e os profetas escreveram. Embora Natanael tenha duvidado inicialmente por causa da origem humilde de Jesus, ele passa a crer depois que o mestre revela que o viu debaixo da figueira antes mesmo de ele ser chamado. Jesus prometeu que ele veria coisas ainda maiores e se apresenta como a verdadeira escada de Jacó, o único ponto de união entre o céu e a terra. Natanael se tornou discípulo de Jesus e há um consenso entre os estudiosos de que ele é o Bartolomeu citado nos evangelhos sinóticos. Nesse primeiro capítulo de João, aprendemos que Jesus é eterno em sua essência. Ele é o Verbo Criador, a luz invencível, o tabernáculo da glória, o cordeiro sacrificial e a ponte para o céu. Ao estudarmos esse evangelho, não olhamos apenas para a história, mas para a eternidade vestida de humanidade. E amanhã vamos ver Jesus saindo do cenário do batismo para a vida pública, manifestando sua glória em um capítulo de transformações profundas, com sinais que revelam quem realmente ele é. Eu espero você no nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.